Eu diria que meu encontro com a filosofia de Bert Hellinger é uma consequência. Pela minha formação em enfermagem e pelos meus estudos de mestrado, de doutorado, eu sempre estive ligado com o entendimento de um ser, de um humano, para além do modelo tradicional, além do modelo biologicista. Esses estudos me levavam e me levam ainda a entender o ser humano de uma forma muito ampla. E para isso existem teorias, existe ciência já bastante sedimentada que criou esse caminho do entendimento do ser humano integral, do ser humano completo, e que é mais do que simplesmente a junção de partes funcionantes de uma mecânica biológica. O ser humano, ele é uma interação cósmica, ele é uma construção sistêmica totalmente interligada com a vida que existe em todas as outras manifestações do universo. Isso eu encontrei por meio dos estudos na enfermagem, buscando entender a ciência do cuidar humano e a forma de transformar esse cuidado em resoluções, em cura. E o encontro com Hellinger, como consequência, se deu de uma forma bastante tímida. Eu fui convidado a participar de um grupo por uma pessoa que tinha sido constelada e dizia que aquela experiência tinha aberto horizontes antes nunca percebidos. E eu achei que era um modismo, que era mais uma dessas metodologias não muito substanciais e que, enfim, me deixava de pé atrás. Mas toda essa relação sistêmica com o mundo acabou me levando a participar de um grupo de constelação com uma consteladora fantástica chamada Tânia, e aquilo me suscitou uma curiosidade gigantesca. Era como se tudo que eu havia estudado, tudo que eu havia produzido em teses de mestrado, de doutorado, tivesse se transformado em algo observável, em algo que tinha uma metodologia e que permitia chegar a um ponto esclarecedor sobre os dramas da vida. E aí eu me pus a estudar a constelação familiar na perspectiva de Bert Hellinger, e todos os estudos, todas as leituras nacionais, o que havia disponível na língua portuguesa, em língua inglesa, espanhola, eu digeri numa velocidade tremenda e tudo fazia muito sentido. Eu só não me sentia capaz de explorar como constelador. E aí, como um cientista iniciante, eu comecei a fazer experimentos. Eu convidava pessoas, eu falava sobre os princípios da constelação familiar e do pensamento de Hellinger e convidava essas pessoas a experimentar a constelação. Inicialmente eu fiz com bonecos, eu me identifiquei muito com a metodologia de constelação com bonecos, e depois eu convidei várias pessoas das minhas relações, do meu convívio, a participar de grupos para constelar. E cada grupo, cada constelação individual mostrava essa possibilidade de enxergar o oculto, de enxergar essa grande consciência não acessada, não conhecida, por meio do entendimento sistêmico. E aí eu me convenci que esta era uma forma eficaz, efetiva, melhor dizendo, para identificar, para conhecer melhor as nossas relações e as consequências
das nossas relações com a vida, com o mundo, partindo da nossa raiz, da nossa essência primal, que eram os nossos antepassados, em primeira instância ilustrada nos nossos pais. Foi assim que eu conheci a constelação e pude trazer para dentro do meu trabalho como profissional da área de saúde e com as capacidades, os conhecimentos e as competências que eu tinha desenvolvido ao longo aí de mais de 20 anos de estudo sobre modelos sistêmicos, sobre o pensamento sistêmico e sobre a teoria que agora podia ser transformada numa prática que beneficiaria pessoas. Eu acho que a constelação ela é um ato, sobretudo, de cuidar de si mesmo. Não é o terapeuta, não é o constelador, não é o mediador de constelação que cuida da pessoa que se dispõe a constelar. Quando a pessoa decide se olhar pela perspectiva da constelação familiar sistêmica, ela está, sobretudo, cuidando de si. Ela está se permitindo olhar para aquelas questões mais ocultas e mais guardadas, com até algum desmazelo pela família. E essas questões são guardadas assim por medo, são guardadas assim por incapacidade de olharmos para as questões mais sutis e que geram efeitos muito grandes e completamente incompreendidos na nossa vida. Por que a doença, por que o sofrimento nos relacionamentos, por que limitações profissionais, por que angústias. Isso tudo pode ser revelado por meio da constelação. Então é um ato gigantesco de se olhar, de se cuidar. E para isso é preciso ter coragem. A gente corre o risco de se acostumar com os espinhos que a vida nos impõe. Tirar esses espinhos pode ser alguma coisa assustadora, porque ele tira o sentido que ilusoriamente, fantasiosamente, nós fomos ensinados a acreditar.